Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Agilidade com Objetividade. Então, aqui falamos de agilidade, Lean, produtos e assuntos do mundo digital de forma pragmática e com foco em resultados concretos. E qual será que é o tema hoje? Será que é Story Point? Será que é como implementar o modelo Spotify? Será que o tema hoje, Maicon, é, sei lá, retrotemática? Fala aí, Maicon, como você tá? Fala, Fioc. E aí, pessoal, beleza? Poderiam ser todos sistemas, né? Mas como já tem bastante conteúdo aí interessante ou não na internet falando deles, vamos tentar trazer um pouco de foco para otimização de times versus otimização de fluxos, né? O que que a gente precisa focar? Em time ou no fluxo? Ou um pouquinho de cada? E para saber aí, para pegar dicas, vamos chamar um especialista. Então, nosso convidado desse bate-papo de hoje é o nosso querido Juliano Ribeiro, né? Opa, AKT, AKC e todas as outras siglas aí que o Kanban permite. Seja bem-vindo, Juliano, tudo bem? obrigado, gente, valeu. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Valeu, Daniel, valeu, Maicon. Tem essas letrinhas todas aí, mas assim, sou só o Juliano aqui do interior do Paraná que está tentando fazer as coisas de um jeito diferente, de um jeito mais simples. E eu acho que o Kanban casa como uma luva nessas conversas todas. Muito bem. Então, vamos para nossa primeira pergunta aí, direto e reto, sem enrolação. O que é um time em um contexto ágil? E o que é um fluxo de ponta a ponta, o end-to-end? Legal. E é legal que ele fala, eu vou fazer uma pergunta e coloca duas, né? Vamos lá. Vamos começar com o básico então. O que que é um time do contexto ágil, né? Gente, qualquer grupo de pessoas que consiga se colaborar e tudo mais, eu acho que a gente poderia pegar até a definição dos professores Takeuchi Nonaka, lá do paper lá de 80 e pouco, acho que é 84, 82, eu não lembro, nunca lembro com precisão a data. Tem um artigo deles que eles colocam lá, The New Product Development Game, quando eles começam a falar de quais são as características de um time de alta performance, né? E é bem interessante o paper e tal, coloca algumas características e tudo mais. Eles usam, salvo engano, é a primeira menção da metáfora do Scrum como sendo uma metáfora para poder designar o que seria um time ágil, um time, ou melhor, um time de alta performance. É, eu acho que por ali começa então essa conversa do que seria. Eu acho que muito do que a gente tem hoje como sendo um time ágil vem desse paper aí, vem desse modelo, né? Que é o pessoal colaborando, auto-organizado, colocalizado, aquela coisa toda. Obviamente, o colocalizado meio que caiu por terra, né, nos últimos 2, 3 anos aí, pelo menos. Tá? Algumas empresas já vinham fazendo isso, outras não. Mas acaba que hoje, eu acredito que muito do que os professores lá escreveram, lá em 80 e pouco, meio que caiu por terra. Porque nós não temos hoje um grupo focado numa entrega, tá? Ele está mais focado em se representar. Criou-se certos valores tribais ali que faz com que gere uma identidade própria tal que essas pessoas, esse grupo de pessoas, né, no caso representado pelo time, ele está ficando até mais importante que a própria organização. Até mais importante que a própria organização. Tem muitos times que se acham mais importantes que o próprio serviço, que o próprio cliente. Isso é um problema. A segunda parte da pergunta, né, o que é um fluxo de ponta a ponta, eu vejo que hoje a gente precisa enxergar o que são serviços, né, que é um conceito que o Kanban traz muito bom, eu gosto muito dele, que é basicamente o seguinte, olha, tem um cliente em algum lugar aí. Lembra daquele cara que a gente vive reclamando, que a gente não trata tão bem assim e tal, tudo mais, que fica se queixando das suas demandas? Então, esse cara que paga nossos boletinhos ali todo mês, esse cara às vezes não se reconhece no nosso fluxo de trabalho. Então, um fluxo que é de ponta a ponta, basicamente começa com o cliente tendo um problema, necessidade, alguma coisa assim, termina com ele tendo essa necessidade atendida. E muitas vezes isso é conectado por vários times. Tem um grupo ali que faz um primeiro papel ali de triagem, de recebimento, um segundo que talvez tenha uma negociação, um terceiro que vai desenvolver essa solução, que vai criar uma solução para aquele cara, e tem um quarto que realmente faz a entrega efetivamente. Então, quando a gente foca em times, isso pode trazer um monte de pequenos problemas assim para dentro da organização que
as pessoas ainda não estão enxergando com muita clareza. Excelente, Juliano. Ótima contextualização, porque de fato nós vemos aí muitas pessoas só falando de times. Você abre o LinkedIn para ler os artigos e só fala de times, time J Performance. Parece, Marco, aqueles cavalinhos do Campeonato Brasileiro, né? E vemos até algumas pessoas da comunidade Kanban que, quando vão falar de Kanban, assim, falam de Kanban também num contexto de times, sendo que Pois é. nós vamos ver aqui que o Kanban ele oferece aí, né? Ele abrange aí o fluxo ponta a ponta. Agora, Juliano, vamos lá, sem blá blá blá, sem Loren Y, direto ao ponto, né? Que é esse podcast aqui. O que é mais importante? Otimização de equipes ou otimização do fluxo ponta a ponta? E por quê? Eu gosto muito de pensar que, assim, nós temos que otimizar tudo. É quase como se eu perguntasse, olha, é melhor jantar ou almoçar, né? E começa a falar, pô, eu tenho que me alimentar. Então, nesse caso, eu não tenho um que talvez seja o melhor, tá? Mas eu tenho um que pode me causar uma certa disfunção. E aí entra um pouco de todo esse conceito que eu estou levantando, essa bandeira que eu tenho trabalhado aí. Que é assim, quando você tem um grupo fechado, pequeno, que tem ali sua própria identidade, tem os seus signos, tem sua hierarquia e tudo mais, o que a gente chama de tribo, tá? E quando eu falo de tribo, eu estou falando do trabalho do Ray Immerman, depois a gente vai falar um pouco dessas referências aí, mas quando a gente começa a falar desse grupinho fechado ali, a gente acaba perdendo o foco do que está acontecendo ao redor, além. Eu tenho um exemplo muito claro que aconteceu certa vez comigo. Estava dando consultoria numa empresa e chegou lá no meio do trabalho uma demanda que precisava ser feita lá por uma determinada área. E o pessoal ali viu aquela demanda quicando no chão e ninguém chutava. Porque, não, isso não está alinhado com o meu propósito. Isso aqui não está alinhado com a minha visão. Segundo meus valores aqui, isso é do time tal, não é do meu. Eu sei que não é de ninguém. Até que chegou o gestor lá e falou, gente, bateu na mesa e falou, olha, alguém faz. Eu preciso que a demanda seja resolvida. Por quê? Porque cada time, ele estava se enxergando ali como sendo uma microempresa. Olha, eu sou uma pequena empresa que eu tenho aqui minha missão. Eu atendo certos clientes, eu não atendo outros clientes. É como se, sei lá, perdeu a importância da coisa, não se entende mais onde estamos. Estamos no meio corporativo muitas vezes, tá? A maior parte das vezes, na verdade. Tá? Até a ONG precisa ter fluxo de caixa positivo. A ONG vai fechar se não tiver isso. Então, até mesmo, sabe, outras instituições aí que precisam dessa viabilidade, por assim dizer, precisam atender bem o seu cliente, seja ele quem for. Então, eu não estou falando mal, isso precisa deixar muito claro, que não devemos ter times, ou devemos acabar com os times, sabe, todos para fogueira, ou algo assim, Deus me livre. Não, não é isso, gente. Tá? Os times são importantíssimos. Tá? Não tem como você fazer uma gestão de um grupo muito grande. Né? É impossível um líder estar acompanhando de perto cada um desses liderados se for um grupo grande demais. Mas o que eu estou tentando conversar aqui é, poxa, se eu foco demais em um e esqueço do outro, no fim das contas, eu estou afundando a minha empresa. Tá dando uma enxugada na resposta. Então, esse modelo que hoje ele supervaloriza times, cara, já é desperdício, overhead, tá? Promove esse tribalismo que eu comentei, tá? Então, ele tira o foco dessa entrega de serviço de verdade, que é atender bem ao cliente. Legal. Juliano, a gente se encontrou recentemente aí no Kanban Brasil. E eu Uhum. confesso que das diversas palestras que eu vi lá, eu não lembro se foi exatamente a sua. Mas eu lembro que teve alguma palestra que trouxe mais ou menos esse tema e uma frase que me marcou, que era mais ou menos assim, se na sua empresa vocês não têm times, nem comecem a ter, nem façam, né? Então, acho que isso vem de encontro. E o que que você diz dessa? Se é que foi você também, já me tira essa dúvida. Eu não lembro de ter colocado essa na palestra, vou até dar uma checada. Porque assim, eu tento evitar o determinismo ao máximo, do tipo, olha, não faz isso ou faça aquilo. Não, eu sempre tento. Eu costumo brincar com meus amigos que eu não sou o cara das respostas, eu sou o cara das dúvidas. Então eu chego e pergunto, eu vou perguntar, eu vou entender.
Enquanto todo mundo está com a opinião formada sobre tudo, eu tenho uma dificuldade de falar, cara, mas se eu tiver errado, então eu vou tentar sempre pensar 2, 3 vezes para ver se estou indo no caminho certo. Nesse caso em específico, né, de, olha, ter ou não ter times, eu não vejo o ter times com maus olhos. Eu acho que vai muito de como é que a gente organiza, como é que você explicou a regra de maneira explícita. Porque assim, o time é bom, só que quando você começa a supervalorizar essa unidade de trabalho, você começa a ter esse, esse, esse foco excessivo na coisa. É o lance do excesso mesmo. Olha, açúcar é ótimo, colocou demais, você vai engordar e vai ter diabetes. Sal é bom, mas se colocou demais, a comida fica intragável. Time é bom? Sim, mas se eu coloquei demais, você perde a visão do foco maior. Nós precisamos manter esse foco no maior. Então, é possível ter times e ter uma boa eficiência? Claro que é. É possível, eu acho que é até desejável. O que a gente não pode é perder essa questão de, olha, para quem que a gente trabalha? Porque qual o objetivo que a gente quer atender no final do dia? Não é simplesmente atuar num time. Tá? O pessoal acha que mistura um pouco esse lance do time do basquete, por exemplo, o time e tudo mais, porque esses, ou de qualquer esporte, né? Porque eles trabalham uma coisa de ponta a ponta. E é muito raro você ter esse tipo de comportamento acontecendo num time de agilidade, por exemplo, um time ágil qualquer. Ele ter essa coisa de ponta a ponta. Se for o caso, ótimo. Se não, eu não sei se é o melhor cenário. Legal, Juliano. E nós vemos até algumas empresas aí que fomentam competição entre times, entre squads. E como você bem falou aí, imagina só que as squads estão ali disputando ali, sei lá, quem entrega mais. E existem esses tempos de espera quando você passa, um exemplo, de uma squad para outra. E o cliente nisso? O cliente, sei lá, vai receber uma demanda ali depois de um ano, sendo que cada time vai falar, não, eu entreguei em 15 dias. Então, esse acho que é um ponto muito interessante. E, ô Margon, imagina só uma pizzaria, Margon. Os motoqueiros falam, ó, eu sou mais rápido que o pessoal da cozinha, mas só que na fila ali entre um e outro, fica ali 2 horas esperando. Fala aí, Margon. Verdade. Não, eu fui até pegar aqui minhas anotações aqui do Kanban Brasil. E realmente aqui da palestra aqui do Juliano e das várias anotações, não tem uma frase aqui. Eu gosto de anotar frases, assim. E aí Aham. eu achei uma aqui, Juliano. Essa aqui é sua. O Manda aí. sonho de toda demanda é ser entregue. Opa, com toda certeza. Então, é O igual o sonho de. exemplo que você deu aí atrás, né? Pô, gente, tem a demanda aqui. Quem vai fazer, eu não sei, mas o cliente tá com essa Ela tá ali necessidade. sonhando, sabe? Ela fala, olha, me deixaram sonhar e ninguém quer me entregar, sabe aquele negócio todo? Então, eu acho que é esse foco, sabe, eu não quero polemizar demais aqui, mas eu acredito que infantilizaram o ambiente de trabalho, sabe? E trouxeram uma coisa que era para dar uma apimentada e aquilo tá queimando a boca de muita gente. Ah, muito do lúdico, muito do mais. Essas coisas são legais, usadas com moderação. A gente não pode esquecer que, assim, Perfeito. você passou dos 20, queridão. Deixa eu te contar uma verdade, você é um adulto. Agora, você vai ter que trabalhar para poder viver, tá? Você vai ter que pagar os seus boletos. Então, se você tem ali esse ambiente adulto, existem certos signos que eles acabam por trazer uma certa infantilização ali das coisas. E essa infantilização traz o pensamento infantil junto. Isso é bem complicado, sabe? Bem complicado. E quando você começa a valorizar, meu grupinho, meu time, meu bloco, sabe? Essas coisas barram de você fazer algo maior. Legal. Mas um ponto, então, uma dúvida, Juliano. O que que Sim. você traz de experiência, recomenda para quem está nos escutando e, pô, minha organização está iniciando aqui na agilidade, a gente quer começar, e aí eu pensei em começar por time. No final das contas, as áreas já são, um certo modo, são times, já existem, né? Mas não precisa ser obrigatoriamente o famoso multi-skill. Eu preciso ter gente de várias áreas diferentes com um propósito só, ou o foco tem que ser no fluxo? O que que você diz? Bom, eu digo assim, eu seria até hipócrita falar, não ser multi-skill. Pô, eu faço tanta coisa, cara. Eu já fui desenhista técnico, eu já fui optometrista, sabe? Um monte de coisas que eu já fui na vida. Eu sei fazer óculos, gente. Olha que coisa absurda.
Então, tem um monte de coisas que eu já fui pelo caminho que se eu falar, não, o cara tem que ser especialista, sabe, totalmente nichado, seria totalmente hipocrisia da minha parte eu falar isso. No fim das contas, vamos pegar uma empresa que cresceu de maneira orgânica, qualquer uma. Ela começa com um grupo de pessoas, ou uma dupla, ou às vezes uma pessoa só, que vai agregando mais pessoas ao redor dela e acaba que essa pequena tribo lá vai crescendo e vai se auto-organizando ali de maneira orgânica, até que chega no momento que ela precisa começar a estabelecer certas hierarquias, certas organizações para poder continuar crescendo. Então, se a empresa está começando agora, ela vai estar pensando em como se organizar, eu diria o seguinte, pegando uma música aí de pagode antiga, deixa acontecer naturalmente. Veja, não tem nada que vá fazer mais bem para a sua evolução do que as pressões evolucionárias que o mercado te trouxer. Então, não fomente comportamentos porque está na moda, não fomente porque está no modelo, no guia, no método, sabe? Não fomente esses comportamentos porque você viu em alguma palestra de algum careca barbudo ali que está trazendo para você que olha, você tem que agir dessa forma. Não faça isso. Sabe, não tem ninguém que vai ter mais skin in the game para o seu trabalho do que você mesmo. É a sua empresa, cara. Cuide bem dela. Então, assim, sobre símbolos, esse aqui é importante colocar. Quando a gente está começando, é importante que a gente meça as coisas que são importantes para a gente. Tá? Eu acho que ter um bom aparato de métricas, s- eh, eh, de indicadores que me permitam tomar melhores decisões é muito mais importante até do que como me organizo, porque como é que eu vou saber se eu estou me organizando do jeito certo se eu não consigo nem medir o resultado que isso dá? Então a métrica, o jeito que eu estou medindo aquele fluxo, ela é muito importante. E aí entra um pouco do seguinte: se eu começo a medir comportamentos de time, as pessoas reagem de acordo. Se eu começo a medir comportamentos do serviço, as pessoas reagem de acordo. Então, se você começa, por exemplo, digamos que você me meça individualmente, digamos que nós três aqui, Michael, Daniel, Juliano, somos um time. De repente, o nosso gestor vem e começa a nos medir individualmente. Qual que é o incentivo para que eu vá colaborar com vocês dois, se isso vai prejudicar a minha meta, a minha métrica? Tá Não vai difícil. acontecer. Agora, se eu começo a medir os times, mesma coisa, imagina os times como indivíduos, também, eles não vão se colaborar. Porque eu estou medindo a entrega de cada um deles especificamente. Agora, se eu meço o serviço, eu fomento essa colaboração, sabe? Então, quanto mais a gente sobe esse nível de abstração, a gente não pode subir demais para ficar abstrato no ponto que a gente não consegue nem concretizar, mas a gente precisa trazer isso numa visão de que, olha, existe um serviço a se cumprir e vocês, grupos de pessoas que estão juntos, que por acaso chamam-se times, vocês vão fazer com que o fluxo ande, entreguem o trabalho para o cliente. Ô, Juliano, o Margon falou aí de um ambiente que talvez esteja começando. Eu queria trazer aqui um outro cenário, tá? É uma empresa que tem diversos times, como o Margon falou, podem até ser departamentos, mas o lead time ali ponta a ponta está muito alto. Então a pergunta que eu lhe faço é: como otimizar o fluxo ponta a ponta, ou seja, o serviço, e evitar o time centrismo? Para otimizar de ponta a ponta, vamos lá. Eu gosto de trazer a ideia primeiro. Tem uma parte do Kanban que a gente ensina lá no KSI, que é sobre os proto-Kanbans, tá? Não sei se já ouviram falar. Tem alguns modelos de proto-Kanbans que eles trazem para a gente esta visão de, olha, nós temos um modelo Kanban que ainda não está bem evoluído, mas ele já traz algumas vantagens para a gente. Tem um que a gente ensina, chama-se Aggregated Team Kanban. Eu digo que, para mim, quando eu vejo uma área que tem diversos times que eles não estão se entendendo bem ainda, representá-los através do Aggregated Team Kanban vai fazer muita diferença. Por quê? Esses times se enxergavam de maneira isolada, se enxergavam como pequenas unidades fechadas do mundo, e de repente agora eu estou colocando uma representação visual para eles de que, olha, você é parte de um fluxo maior e você tem que colaborar com esse cara, senão o trabalho não sai do outro lado do fluxo. E agora, como é que você vai fazer para isso acontecer? Você começa a emergir determinados comportamentos, como você representando esses grupos de trabalho ao longo da cadeia de valor.
Então, eu acredito que o primeiro passo que eu faria para poder fazer isso é construir esse signo, esse símbolo da super tribo. Em vez de fomentar a micro tribo, aquela tribuzinha que está ali fechada no seu pequeno grupo, no seu time, eu estou fomentando aqui um grupo maior, um grupo bem mais, vamos dizer assim, apropriado com aquilo que a organização está precisando. Ou seja, né, ao invés de eu criar e deixar fortalecer tanto o foco na tribo daquela squad, daquele time, né, um propósito super forte, uma identidade visual, você está dizendo então que uma sugestão seria a gente fazer isso, só que para a jornada, né, digamos, para o fluxo end-to-end, para todas as pessoas, independente de qual squad, time, área ela esteja, mas pô, esse aqui é a jornada, é o VSM, é o nome que você queira utilizar, né, que você está acostumado a usar, mas pessoas, todos que atuam aqui para entregar valor, desde a necessidade até a saída, a entrega, a gente tem que fortalecer essa galera, é isso? Isso. Né, e você vê, por exemplo, a gente fala muito hoje em dia de representatividade, né? A pessoa precisa poder se enxergar ali. Se a gente não representa ela de maneira icônica ali no quadro, como sendo, olha, você é parte de algo maior, ela não se enxerga como parte desse algo maior, ela vai pensar no foco próprio, sabe? Então é importante que a gente construa esses símbolos, tá aí, aqui eu tô trazendo um pouco de semiótica, não quero entrar nesse parênteses, senão esse negócio vai ficar com 2 horas, mas tipo, construir esses signos na cabeça das pessoas para poder ajudá-los a entender que, olha, você faz parte de um fluxo de ponta a ponta. Ô, Juliano, Não, imagina legal. só que nós temos uma empresa aqui, nós três, e tem lá uma coluna to do, do e done. Como o Static pode ajudar a ver o que vem antes do to do no upstream e também expande um pouco esse downstream? Você até falou do Sim. Proto Kanban, mas como que eu posso ali dar uma estendida e ter essa visualização ponta a ponta? Porque eu e o Marco aí gravamos um episódio sobre gestão visual. Então, como que o Static pode ajudar? Não, o estético, o principal foco dele é te dar o pontapé inicial numa kanbanização, se é que esse verbo existe, né? Então, a gente está tentando trazer, vamos dizer assim, uma visão de, olha, existe um serviço. Eu acho que começa a conversa toda por aí. É muito interessante que as pessoas, quando falam de estética, elas olham muito para os passos. Mas tem um cabeçalhozinho lá que sabe, sem vergonha, as pessoas esquecem dele. Que o primeiro passo do estético seria identifique serviços. Para cada serviço, e aí vem os passos. Sabe? Então, muita gente entende, não, começa baseado em insatisfações. Calma, tem um passinho antes que é só falar sobre fit for purpose. É esse? Não. O primeiro passo é, olha os serviços que você tem na sua organização. O que teu cliente compra de você? Cliente da sua organização está comprando algo. Eu não sei o que é. Bom, se fosse pela Supercom, ia ser treinamento, consultoria e eventos. São os 3 produtos que a gente vende, tá? Com suas, obviamente, subdivisões. Mas dentro desse nicho, eu sei que, olha, esse é um serviço, esse é outro serviço, esse é outro serviço. Agora, a partir desse serviço, eu vou destrinchar os passos do Static. Então, eu acho que ele me ajudaria nisso, né? Primeiro, identifica que existe um serviço. Se ele está hoje representando tudo do Indônio, ótimo. Esse também é um outro proto Kanban, né? É um Kanban que está começando ali, poderia ser até um personal Kanban se eu colocasse uma coluninha mais ali de seleção, né? Mas tem o quinto passo ali do Static, ele fala sobre a gente modelar o fluxo de entrega de serviços. Ou alguma coisa assim, modelar o fluxo de trabalho da entrega, não lembro exatamente as palavras. Tá, mas o quinto passo fala disso. Olha, eu tenho que pensar no fluxo. E quando a gente fala do fluxo, muita gente interpreta isso como sendo a passagem de bastão de um departamento para o outro. O que funciona, tá? Mas, vamos dizer, você perde algumas coisas aí. Você perde muito de o foco no trabalho. Quando a gente começa a olhar para o trabalho como sendo uma passagem de bastão entre departamentos, a gente vai ter algumas filas ali acontecendo que, olha, o departamento A acabou e jogou para o B e vai ficar esperando o B se virar para entregar esse negócio. É diferente de, por exemplo, eu mapear esse fluxo através de uma cadeia de estados que a demanda passa. E aqui é bem sutil a diferença, se pensar semanticamente, mas ela talvez comece a trazer
uma visão completa. Quando eu entendi isso de verdade, isso entrou de uma forma na minha cabeça que eu falei, cara, eu não consigo mais desver, graças a Deus. Então, veja, eu tenho ali, por exemplo, olha, uma demanda, pensando sei lá, uma agência de viagem. Digamos que ela tem uma triagem inicial, tem uma certa anamnese ali que precisa ser feita, olhar para o cliente, o que que ele quer fazer, para onde que ele vai, quanto tempo que ele quer, que tipo de roteiro que ele quer. Então, toda uma compreensão, depois você vai, sei lá, propor algumas opções, depois você vai ver o orçamento, depois você vai ver documentação. Então, tem algumas sequências ali que me diz, olha, a demanda está em estado de triagem, a demanda está em estado de, sabe, legal, direito, sei lá, uma coisa assim, né? Precisa ver documentação, vacina, tal, essas coisas. A demanda está em estado de aprovação. É sempre a demanda está em determinado estado, não ela não está na mão de alguém. Quando eu coloco ela na mão de alguém, eu volto um passo para trás e estou dizendo, olha, o foco não é no trabalho, é na pessoa. Eu estou olhando o que você está fazendo e não, de verdade, onde que o trabalho está. Essa pequena disfunção, não quero chamar de defeito, disfunção, mas assim, esse olhar para o trabalho, tá, faz com que a gente consiga ir um passo além. E começa a mudar um pouco esse foco de, olha, pequena tribo, macro tribo. Se eu começo a olhar para, olha, handoffs, tá, passagem de bastão ali, eu vou estar fazendo o quê? Eu estou valorizando cada um desses microcosmos aqui, em vez de pensar na coisa como um todo. Então, eu otimizaria muito as coisas, eu começaria, digamos, um time que já está organizado ali com, olha, tem um backlog, tem aquilo que está em progresso, aquilo que está feito, eu comecei primeiro, serviços. Como é que eu faço para poder identificar um serviço? Abre o teu site lá, vê o que o teu cliente compra. Pronto, esses são os serviços. Começa daí. Agora, para cada serviço, você vai aplicando os passos lá. Alguns não vão, você não vai ter informação logo na largada, tipo, olha, qual é a sua capacidade atual? Lascou, não estou medindo nada aqui ainda, não sei. Né? Então, vai ter algum trabalho para poder conseguir fazer, arrecadar esse dado. Mas outros você consegue. Como, por exemplo, olha, quais são os passos? Quais são as etapas? Qual que é o fluxo? O que acontece entre o cliente pedir e ele receber de volta o pedido feito? Né? Então, tem bastante coisa para a gente fazer aí. Mas o estético eu acho que é um bom caminho, sim. Tá, eu acho que é um jeito que popularizou bastante a adoção de Kanban, ajudou bastante a outras pessoas que não seguiam determinadas escolas assim a conseguir fazer a adoção de Kanban nas suas próprias áreas. Muito bem. Uma aula, pessoal. Escutem isso 10 vezes aí para gravar. Na pergunta, né, o Fioc falou aí de eficácia e eficiência. E a experiência aí diz que, apesar de para alguns parecer algo óbvio, para muitos não é claro. Então, Juliano, se você puder aí trazer com suas palavras também, deixa gravada aí para a galera. Qual que é a diferença entre eficácia e eficiência na prática? Eu acho que a gente poderia trazer algum tipo de definição acadêmica aqui, né, ou didática, assim, para poder começar a ficar mais prático. Eficácia muita gente traduz como sendo, olha, fazer a coisa certa, enquanto eficiência seria fazer do jeito certo, do jeito mais econômico e por aí vai. Acaba que quando as pessoas começaram a pensar ali no como é que o Kanban se desenha, é, você tem o fluxo, né, que aconteceria entre, como já falei, cliente pede, cliente recebe, mas em algum ponto nesse fluxo você se compromete com uma solução, tá? Então, você tem um ponto ali desse, que pode ser mais para o começo, pode ser mais para o final, tem algum ponto ali que faz com que você fale, olha, eu tenho todas as informações que eu preciso para poder construir a solução que eu estou me propondo. Esse ponto a gente chama de ponto de compromisso. O que acontece antes dele serve de filtro, serve de triagem ali, serve de seleção. Então, tudo que acontece antes disso, todas as políticas que estão trabalhando ali, elas deveriam trabalhar para que, olha, qualquer coisa que não vá ser construída ou que não vá ser boa para o meu cliente vai ser jogada fora. Ou ela volta um passo para trás para poder ser melhorada e aí sim poder avançar. Então, no meu entender, o upstream, que é essa fase toda que acontece antes do ponto de compromisso, ela vai ser para poder fazer exatamente isso. Olha, como é que eu vou como é que eu vou construir uma solução que seja mais eficaz? Enquanto no downstream, a gente tem pouca capacidade usualmente, porque vamos lá, ter ideia é barato, né? Construir ideia é caro. Tá? E ter ideia de J também é barato. Então, se a gente pegar todas as ideias de J que a gente tem e colocar para fazer, nunca que a gente vai ter capacidade de construir todas elas.
Então, o downstream, o papel dele já é outro. Ele fala, olha, eu preciso entregar essas ideias aqui o mais rápido possível para poder liberar a capacidade para que outras ideias boas, que tenham passado por todos os meus filtros, avancem. Então, eu entendo que tem esse equilíbrio de eficiência e eficácia já desenhado no próprio Kanban. Legal. Puxa, passou rápido, hein, Michael? Muito. Juliano, realmente foi uma aula. Para as pessoas aí que estão nos ouvindo e ficou com aquele sentimento, puxa, eu queria ouvir mais o Juliano. Eu posso indicar pessoalmente o canal dele no YouTube, que nós vamos deixar o link aqui, né, na descrição deste episódio. E também o Juliano é um professor, né, na Aspercom, então ali também ele usa para compartilhar o conhecimento. Agora, para encerrar, Juliano, nos passe algumas dicas de leitura e porquê, e o Margon também, se tiver alguma. Boa. Cara, eu tenho 3 livros aqui que eu tomei nota ali para trazer para vocês, né? O primeiro é o Great Boss, Dead Boss, que infelizmente eu acho que não tem tradução em português, tá? É, então, é um livro assim que eu aprendi, eu acho que eu vi a primeira vez no programa KCP da própria Kanban University, então o fato de começar a conhecer sobre tribos, tribalismos e afins dentro das organizações realmente é uma coisa que traz uma visão única. Recomendo demais e nem que você bote no Google Tradutor, mas coloca. O livro é bom. O segundo é o Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman. Ele ajudou demais a mim, assim, no sentido de que, olha, eu quero entender como é que as pessoas decidem sobre as coisas, né? Então, o Daniel Kahneman, ele é um prêmio Nobel de Economia, isso não tem nada a ver, mas para entender como é que a economia funcionava, ele precisava entender como é que as pessoas tomam suas decisões. Enfim, dando um mega spoiler aqui do livro, olha, toda decisão é tomada de maneira emocional, e por isso que a gente precisa entender como afetar essas emoções e tudo mais. Então, tem muito do que a gente faz aqui com agente de mudança dentro das organizações. E o terceiro, que é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler, como um livro de cabeceira aqui da sua, da sua organização, que é a Meta. Gente, o Eliyahu Goldratt, ele escreveu esse livro há sei lá quanto tempo, mas assim, foi a primeira vez que se falou sobre teoria das restrições. Tá? Nós estamos falando aqui sobre como é que eu melhoro a eficiência do meu trabalho, como é que eu faço para entregar melhor, como é que eu faço para poder evitar as filas, os gargalos e tudo mais. Então, é um guia de cabeceira do bom gestor de um processo. E o Markovic Boa. tem uma dica aqui também, né, Marco? Tem nesse ponto aí de tribalismo também, que é a conquista social da terra, né? Quem escreve é um biólogo, né? É o Edward Wilson. Ele traz também um ponto bem interessante e legal principalmente do tomada de decisões em grupo, né? E como que as pessoas agem em grupos é diferente muitas vezes quando elas estão sozinhas, né? Então, também é bem interessante. Muito E, bom. gente, tava ótimo. Agradeço muito, Juliano, pelo bate-papo. Fioc, excelente. Eu acho que falamos de o foco do embate de hoje, mas conseguimos abordar diversos outros pontos aí, até estética saiu tribalismo. Então, acho que é um episódio completo. E muito obrigado, Juliano. Agradeço aí de coração aceitar o convite. E a porta tá aberta aí para próximos, tá bom? Imagina, foi um prazer enorme estar aqui, gente. E sempre que quiserem, só convidar. É de casar a agenda e tamo aí. Valeu, Juliano, Margon, mais uma vez um ótimo episódio. E você, ouvinte, nos siga aí na sua plataforma de podcast favorita e também no nosso LinkedIn, que é o Agilidade com Objetividade. Beleza, pessoal? Muito obrigado e sucesso a todos. Valeu, até a próxima. Valeu, obrigado.